Olá! É com grande alegria que iniciamos mais um episódio do Chama o Jurídico, o Condomínio Pode. Hoje estou na companhia do meu amigo e irmão Ramon e de um convidado muito especial, em que vai falar de um assunto muito importante para o mundo condominial. O Alan, ele é o nosso convidado especial e ele é o proprietário da Imunicinos. Vamos passar a palavra para ele se apresentar e começar a falar um pouco dos serviços oferecidos pela sua empresa. Alan, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por partilhar conosco um pouco do trabalho desenvolvido pela Imunicinos dentro dos condomínios. Sim. Então, meu bom dia para vocês. Eu trabalho com a Imunicinos já faz uma média de uns 10 anos que a gente assumiu. Na verdade, é eu e a minha esposa que somos os donos da empresa. A empresa é familiar, era da família da minha esposa. A gente assumiu então em 2016, 2017, por ali. A gente trabalha com limpeza de reservatórios de água, de condomínio, casas, empresas, enfim, né? Também controle de pragas, roedor, barata, formiga, traça, aranha, tudo que é tipo de inseto a gente faz esse tipo de prevenção ou um serviço já que está com algum foco em específico, assim, né? A gente atende toda a região do estado aí, a gente atende tanto o litoral, serra, região metropolitana também, né? É bem extenso, assim, a quantidade de lugares que a gente trabalha. Bastante. Seja bem-vindo, Alan, a cada um de vocês que estão aqui nos assistindo. Sempre agradecer ao nosso patrocinador LCD Condomínios, nossos apoiadores a SEX, o CONASE, a Anacom e o Condomínios pelo Mundo. E esse assunto ele é muito importante, né? Porque isso é importante para o mundo condominial, a gente vai trazer aqui também para ouvir quem trabalha, os desafios que enfrenta, porque a gente fala isso tanto aqui, né, já que a questão condominial ela demanda tanto que tudo tem que ser pensado. E a questão das detetizações, que a gente chama, o combate a algumas pragas, né, tem que estar dentro do escopo. Não só porque daqui a pouco tem uma questão legal, mas é porque realmente há uma necessidade vertente. Eu fui síndico também, né, passei por essa experiência num condomínio no centro de Porto Alegre. E aí, à época, nós pegamos lá uma empresa que já fazia a limpeza, a detetização para o condomínio, e conversando lá com a pessoa que foi fazer a aplicação do produto ali, ela disse, olha, dada a região aqui do local, era ideal fazer uma detetização aí a cada 3 meses. Isso é uma coisa assim que logo que a gente assumiu, eu tentei e ainda a gente tá sempre buscando aprimoramento e tal, né? Logo que eu iniciei, eu fui para São Paulo fazer um curso até com o Sérgio Boccalini, que é um cara que é um biólogo que entende, é um especialista em relação a controle de pragas, assim, né? Um cara bem conceituado. Fui para lá, fiquei em média uns 3, 4 dias para fazer um intensivo em relação a esse tipo de situação, né? A gente não adianta só pulverizar um produto químico e não saber o que realmente tu tá trabalhando. Eu sempre brinco que eu me vejo como um médico que preciso saber do meu paciente qual que é a situação que está acontecendo com ele. Tá com dor de cabeça, tem que tomar tal remédio. Tá com problema com barata, tem que ser aplicado tal produto. Então é uma coisa assim que as empresas têm que ir se adaptando e sempre aprimorando em relação a produto químico. Às vezes tem inseticidas que hoje não são mais tão usados porque são produtos já defasados, sabe? Um produto muito agressivo em relação a várias coisas. Então, em questão, até para o ser humano, é um produto muito mais agressivo. A gente consegue utilizar um produto que tenha mais residual para não
não prejudicar tanto a saúde do ser humano e atingir mais ainda, ter mais eficiência para os insetos. Então é uma coisa assim que a gente tem que estudar um pouco sobre o que a gente está fazendo também, sabe? Tu comentaste da dedetização, né? Isso vem lá da Segunda Guerra Mundial, que é o DDT, que era um produto que era utilizado para conseguir matar pragas, enfim, até algum problema agora me fugiu o nome, mas assim, tipo, não era piolho, mas era aplicado até no ser humano, aquele produto, para conseguir resolver o problema de alguma situação para as pessoas também, sabe? Então, hoje em dia, esse nome não é mais utilizado tanto, assim. Hoje em dia é a desinsetização, que já não é mais aquela parte do DDT, né, de detetização. Então é uma coisa curiosa. Assim, agora que tu tá falando isso, né? Eu que sou um apaixonado por cinema, gosto de ver muito filme muitas vezes, e tu falou de Segunda Guerra, a gente vê nos filmes os prisioneiros passando tipo um pó. Era a aplicação de inseticida em ser humano, assim, era uma coisa meio bizarra. Né? Até inclusive aquele filme que eu adoro, aquele filme O Sonho de Liberdade, com o Morgan Freeman, quando ele chega ali na prisão, é como se fosse farinha. Pega assim com uma pazinha e jogava na pessoa atrás e na frente, né? Hoje em dia tem ainda vários tipos de produto inseticida, né? Então tem inseticida concentrado, que é líquido, que tu dilui em água, tem produto inseticida que é em pó, um pó seco, um pó molhável, então pode ser ainda que seja algumas coisas de hoje, claro, não com a mesma concentração, umas coisas mais atualizadas, né? Mas hoje em dia tem vários e ainda tem pó, enfim, para tais lugares, assim, né? Que a gente tem que fazer essa aplicação. Essa semana eu estava com um síndico lá no escritório. E aí ligaram e eu só vi ele dizendo assim, não pode, manda ela parar. Uma senhorinha no condomínio viu umas formigas dentro do elevador, comprou um galãozinho de veneno com aquela maquininha, entrou no elevador, lavou todo. Essa brincadeira custou 40 mil reais para arrumar a placa do elevador. Então tinha umas formigas lá e ela foi, né? Agora, nisso aí, é interessante colocar. Eu participei de um evento agora que o tema era a questão ambiental, tá? E o Dr. Wander Andrade, que já esteve aqui no nosso podcast, ele comentou em São Paulo 2 situações onde o síndico foi preso. Ele saiu algemado do condomínio porque a polícia militar da parte ambiental recebeu a denúncia e foi no condomínio. A questão do descarte do material. Um é de uma situação envolvendo tinta, tá? Porque é um produto químico. E o outro era um produto para desinfetar, né? E ele botou assim a imagem e ali tinha bem direitinho a barata, o escorpião porque tu via o desenho e um outro inseto que eu não vou saber identificar agora, que para aquele ali tu podia comprar, mas tu tinha que ter autorização e o síndico não tinha. E aí levaram delegacia, processo, inquérito e tudo mais. Então a gente vê, né, quantas vezes aqui no podcast a gente fala dessa questão da preparação, a importância da preparação do síndico, do gestor, para todos os atos. Só que quando a gente fala isso, num primeiro momento, o que vem à nossa mente, né? É a questão financeira, é a questão de estar em consonância com o Código Civil, e a gente sabe que o Código Civil ele é só a porta de entrada, né? Na verdade, a Constituição Federal é a porta de entrada, mas é onde está melhor regrado a questão condominial. Mas vejam quantas outras coisas existem, as NBRs das construções, do carro elétrico e tudo mais, é só um aparato, mas aqui a gente está trazendo para vocês hoje uma situação envolvendo produto químico dentro do condomínio, que tem uma forma certa para ser aplicada, com uma certa periodicidade, que também tem implicações. Se tu fizer de maneira errada, se tu descartar de maneira errada e principalmente se tu não fizer. Eu acho que é uma cadeia, assim, né? Tu tem que saber qual produto tu tem que utilizar,
tu tem que saber a quantidade que tu vai utilizar, tu tem que saber a aplicação que tu tem que certa para fazer, tu tem que ter um local específico para te descartar as embalagens. Antes de descartar a embalagem, tu tem que ter uma tríplice lavagem ali, tu tem que ter um padrão certo para poder também estar descartando. Tem que ter uma embalagem específica também para ser... Então, várias coisas. É todo um conhecimento. Ah, mas é só uma detetização lá no condomínio. Ah, mas é tão caro. Ah, mas... Então, são coisas assim que por trás tu não sabe. Para trabalhar com uma empresa correta, tem várias coisas que a gente tem que passo seguir. A passo. Então, é bastante coisa, é bastante regra, assim, sabe? Em relação ao produto químico, né? Isso deve ser para qualquer outro tipo de segmento, tipo, uma empresa que trabalha com tinta óleo, deve ter várias regras e normas para aquele tipo de produto também, né? É um produto químico, né? É bem complicado. Hoje tem algum período, tá? Onde tem um aumento dessas pragas dentro do condomínio? Ah, sei lá, é maio, é junho, um período onde elas se proliferam. Agora, na parte do verão é onde o inseto ele acaba se desenvolvendo muito mais rápido. Calor e umidade, a proliferação é muito maior, né? Então, a gente tem uma demanda muito maior nesse tempo, assim, né? Mas também é importantíssimo fazer um serviço de prevenção para inverno, vamos supor, né? Que vai ter uma aplicação e essa aplicação vai ficar um resíduo no ambiente e os insetos que tiverem por ali vão encostar nesse resíduo e vão sendo eliminados. Então ele não vai conseguir fazer um novo ciclo, ele não vai conseguir se reproduzir. Então é uma coisa assim que não é só no verão lá, quando tu tem o problema extremo, que tu tem que fazer um serviço. A maioria dos condomínios que a gente atende, que eu vou conversar com o síndico, enfim, eu sempre tento explicar que se ele fizer um serviço de contrato, que alguns condomínios a gente já vem fazendo isso, um serviço periódico, mensal, enfim, a gente consegue ter mais efetividade, tu controla antes de ter um problema, né? Então, uma manutenção mensal, tu vai lá no condomínio de Porto Alegre que tu era síndico, a gente vai mensalmente lá, vai conversar contigo, tá tudo certo aí, tô com um problema de barata lá na fossa de tal bloco. A gente aplica uma coisa mais pontual, não é tão agressivo porque tu não faz uma pulverização geral em todo o ambiente, tu vai fazendo pontualmente aqueles locais que estão com problema e consegue ir resolvendo, sabe? É bem importante, assim. Claro, tudo é custo, né? Mas acaba tendo uma efetividade melhor e tu tem sempre uma assistência, né? Então, não vai fazer um serviço hoje, daqui a 6 meses tu vai me ligar de novo, tô com problema. Tu vai ter que me recontratar para fazer um serviço de novo, entende? Então, a importância da manutenção. Tudo gira em torno disso, né? Da manutenção, é a prevenção, manutenção e estar atento a isso. E esses produtos químicos para fazer o combate a algumas pragas que são vendidos no mercado, por exemplo, tá? Tem alguma contraindicação de se utilizar aquilo ali em condomínio, por exemplo? Não é que tem contraindicação. Todo produto profissional, a dosagem, a concentração é maior. Então, assim, o produto que é vendido para pessoa física, vamos supor, ela não tem uma concentração tão grande. Isso é uma coisa assim que eu não consigo entender como tem pecuária que vende produto X, que é a mesma composição química, o mesmo princípio ativo, claro, em concentração menor, mas eu tenho que ter um leque de normas e algumas especificações para poder trabalhar com inseticida. Tem que ter uma barreira
protetora lá, um tipo de piso, alguma coisa para mim poder ter no meu depósito. E daí a pecuária não precisa. Claro, são concentração menor, mas em volume, grande volume, acaba sendo um produto tão prejudicial quanto o meu, vamos supor assim, né? Então é uma coisa que a concentração é menor, mas tu tem um risco também. E outra, acaba não tendo... tu vai pegar aquilo ali, vai fazer uma pulverização, vai dar um prejuízo de 40 mil no elevador do condomínio, entendeu? Então, acho que cada local, cada profissão tem as suas... Ela deu banho, né? É isso que eu ia dizer, né? Lavou o elevador. Resolveu o problema e criou um outro, né? No caso, tinha umas formiguinhas. Morreu afogado. E, na verdade, a formiga, quando é a formiga fantasma, a formiga doceira, que é umas bem pequenininhas, que... Provavelmente deve ser, né? Isso tem que ser aplicado um gel que é específico para essas formigas pequenas. Esse gel, ele tem um atrativo. O que acontece? A formiga que está na rua, nesse caso, elas são as operárias. Então, elas estão levando alimento para dentro da colônia dela. A colônia tem a rainha, que a função da rainha é reproduzir. Ela vai ter o ciclo dela, reproduzir, reproduzir, reproduzir. Novas operárias, enfim. Se tu pulverizar um inseticida lá, um spray, um aerosol em cima, tu vai matar essas operárias. Vai... X tempo não vai ter problema. Passou 5 dias lá, tu não tem mais problema. Terminei com o problema das formigas. No 6º dia ela volta. Aí no 6º dia ela volta, porque a rainha tá em ciclo de reprodução, tem lá todo o sistema dentro da colônia e novas operárias vão ir para conseguir trazer alimento para dentro do ninho de novo. Então, esse gel é aplicado em alguns pontos, elas vêm, consomem aquilo ali e levam para dentro do ninho. Aí, elas botando esse gel no ninho, a rainha vai comer aquilo ali, vai ingerir e a gente vai conseguir controlar esse problema. É um processo que tem que ter. Então... E é a coisa mais certa de se fazer. Não adianta tu de 5 em 5 dias tá botando o produto lá e não resolver o problema. Isso também. Não, se é de 5 em 5, não dá nem para dizer que é paliativo, né? Não resolve absolutamente nada. Aqueles condomínios que tu atende, onde tem pets, tá? Cachorro, gato, tu passa alguma recomendação a mais, além do que um trivial, assim? Sim, a gente... implantou um sistema lá na nossa empresa e também fez uns encardes para a detetização, a desinsetização que vai ser feita no teu apartamento. Tu fechou o serviço com nós, a gente vai te mandar algumas práticas do antes, o durante e o depois do serviço. Então, antes de fazer o serviço tem que cuidar com o animal, tem que tampar alguns itens, tem que... fruteira, não vai deixar uma fruta exposta lá, uma banana, enfim, tem que guardar, né? Então, esse tipo de coisa a gente sempre dá esse passo a passo de alguns cuidados. Depois que foi feita a pulverização, a gente sempre pede para ficar em torno de 3 a 5 horas fora do ambiente. Depois que voltar, fazer uma limpeza superficial em tudo que é superfície, né? Mesa, chão, com produto de limpeza, com luva. Então, são tudo alguns cuidados que tem que ter. Em questão de pet, cuidar em relação à caminha. Então, vai deixar a caminha exposta, vai contaminar, vamos supor, né? Então, o ideal sempre é retirar aquilo ali, guardar a comida do ração, pote de água, lavar depois da aplicação. São alguns detalhes assim que a gente sempre pede para a pessoa ter esse cuidado. Claro, o técnico que for fazer o serviço lá também já vai ficar meio sobre aviso. Eles já meio que sabem se a pessoa tirou ou não tirou. Se não tirou, eles mesmos botam atrás de uma cortina ou de alguma coisa para tentar não ficar aquela caminha exposta ali para tentar cuidar, prevenir, né?
é bem complicado, assim. Às vezes tem condomínios ou apartamento que a gente vai que acaba não tirando nada, daí a gente tem que cuidar um pouco, tira dali, bota pra lá e vai mexendo, né? Isso é um grande desafio, né? Porque assim como a gente trabalha na questão condominial com outros formatos de conscientização, isso também é importante. Já teve, há quanto tempo vocês atuam? A empresa tem mais de 38 anos já, mas que eu e a minha esposa, que assumiu foi em 2016, se eu não me engano, por aí. Faz quase 10 anos já que a gente assumiu. A gente implantou muita coisa, assim, produto atualizado. Isso foi uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer, trabalhar com um laboratório renomado, Bayer, Syngenta, BASF, enfim, para ter uma qualidade diferenciada também na relação do serviço, né? Os POPs também, que é o procedimento padrão, a gente faz alguns treinamentos para a equipe, meio periódico, assim, para fazer, a gente tá, tipo um estudo de caso, foi feito um serviço lá na casa do fulano e foi pulverizado de tal jeito, para tentar deixar a régua sempre, a equipe no mesmo padrão, assim, né? Então são coisas assim que a gente sempre tá tentando aprimorar e melhorar, né? Perfeito. Teve algum condomínio assim que vocês já enfrentaram que ele estava praticamente colapsado com essa questão de pragas? Tipo, casos inusitados. Algumas partes de roedor é um problema, assim, né? Em questão de lixeira, começa a dar toca, enfim. Daí tem que ser um serviço mais periódico. Isso eu até faço um serviço, mas já deixo bem específico para ti que, cara, isso aqui tu tem que fazer uma assistência para pelo menos uns 6 meses para te conseguir controlar, e pode ser que tu venha ter de novo um problema, né? Porque às vezes é uma coisa muito grande, às vezes o condomínio é perto de alguma rede de esgoto, enfim, sim, que favorece, prolifera. Então é bem complicado. Os dois problemas maiores com condomínio, na minha visão, é a periplaneta americana, que é a barata do esgoto, e a ratazana, que são o carro-chefe, assim, de um condomínio. E tem muitos. Nossa, tem condomínio que a gente faz uma aplicação de pó seco dentro das vias de esgoto, assim. Isso ferve barata, assim, as paredes do condomínio. Nossa. É muito bicho mesmo. É um bichinho nojento, né? Sim, mas é o único ser vivo que supera uma explosão nuclear. Porque o quê? Por isso que fizeram um filme de Joe e as Baratas, né? Mas na realidade eu tenho nojo de ratazana também. Mas É que não são animais assim que, como é um cachorro, um passarinho, né, que tu vai cultivar, vamos dizer assim, né? Então. A barata, ela. Outro caso, assim, que tem que ter um pouco de cuidado. Foi feita uma desinsetização num condomínio e a gente não está conseguindo controlar o problema com as baratas. A barata, ela acaba de uma forma errada numa pulverização com a concentração baixa, enfim, ela acaba criando uma resistência a tal tipo de produto. Então, assim, uma spermetrina, vamos supor. Se foi já feito várias aplicações no decorrer do ano, assim, no decorrer do tempo, e essa aplicação não foi tão efetiva, as que ficaram vivas vão começando a criar resistência àquela spermetrina ali, então tu tem que trocar o grupo químico para conseguir atingir elas e conseguir ter mais efetividade também. São coisas que o estudo, tu tem que ir atrás também para saber, tô fazendo e não tá dando resultado. Mas tá fazendo do jeito errado. Tá fazendo com um produto errado. Vem aquele negócio, né?
tá com dor de cabeça, tem que saber o que tu tem que utilizar de remédio também. De remédio. Então é uma coisa... Eu não moro em condomínio, eu moro em casa. Quando eu fui morar 11 anos atrás lá, eu tinha uma invasão de carrapato. E aí eu falei com um amigo que é veterinário, ele me explicou todo o ciclo do carrapato, era verão. Sim. Aí eu tenho um cliente que é dono de uma agroveterinária, aí ele me botou em contato com um profissional e falou, cara, nós vamos... Eu fiz assim, ó, me lembro até hoje, foram 17 detetizações Aplicação no chão daí. em 40 dias pra pegar o ciclo, matar, e eliminei, aí foi eliminado. Sim. Mas, ou seja, não foi só lá comprar um spray que ia resolver o meu problema, não. O carrapato, depende do carrapato, né? Mas mais ou menos assim, ele vai ficar os ovos no chão, depois de um certo tempo ele vai para grama ou para algum lugar mais alto, ele vai ficar esperando o hospedeiro, que é, vamos supor, o cachorro vai passar por perto e ele vai no hospedeiro, se alimenta, volta para a terra, enfim, é um ciclo meio sem fim, assim, né? Sim. Mas tu tem que trabalhar tanto com a aplicação de inseticida no solo, quanto um produto para o pet também. Então, tu tem que trabalhar com os dois, senão tu termina com o que tá no solo, mas o hospedeiro tá ali, ele vai cair no chão e vai de novo voltar ao ciclo todo, né? Sim. São coisas que... Já teve problema com isso, doutora? Tá meio pesado essa conversa de roedor, de baratas. Eu vou mudar. Eu vou mudar agora para um outro ângulo. Outro ângulo, outro serviço que o Alan oferece. Alan, vocês fazem limpeza de reservatórios de água, né? As famosas caixas d'água. As temidas caixas d'água. As temidas, né, Ramon? As temidas. Por que é tão importante fazer essa limpeza nas caixas d'água do condomínio? Porque a gente acaba ingerindo muita coisa na água, né? Então, assim, se a rede de abastecimento de água já vem contaminada, imagina, tu deixa um reservatório todo contaminado. Então, essa periodicidade de tu ter que fazer é muito importante, porque tu vai tirando os resíduos, enfim, de dentro do reservatório. Questão de várias coisas. Eu já peguei caixa d'água que tinha bicho dentro do reservatório, bicho morto, então... Delícia. Isso a gente sabe intrinsecamente, mas quando tu escuta assim, cara, te agride tanto, assim, que tu diz, Jesus... Ai. Você pode estar bebendo água com bichinhos. Com bichinhos lá dentro, tem uma família lá, né? Tanto cobre do seu síndico a manutenção. E uma outra coisa que é importantíssimo também é vedação dos reservatórios, né? Isso, querendo ou não, o mosquito vem, bota larva, enfim, se hospeda ali e acaba tendo incidência de mosquito até dentro de um reservatório de água limpa, assim, né? Então, são coisas que a gente também tem que se precaver, né? E qual a periodicidade que um condomínio tem que ter para manter a caixa de água limpa? Pois então, isso é uma coisa do município, assim. Tem locais que de 6 em 6 meses é obrigatório, tem locais que é 1 ano, mas a gente sempre passa para o pessoal que de 6 em 6 meses tem que fazer uma limpeza. É extremamente importante fazer limpeza de reservatório. Ponto. Tem que fazer, porque tem caixa d'água que a gente pega assim que... Anos. Preta de sujeira. Não, mas às vezes de um ano para o outro tu já pega isso. O condomínio que eu fui síndico, no ano anterior, eu casualmente acompanhei ali e vi imagens ali, tava ruim mesmo. Eu não deixei fechar um ano, como coisa. Sim. Eu assumi no outro mês, eu já fiz uma limpeza, e antes de entregar eu fiz outra. E eu vou dizer, as imagens que tava... Não, é feio. São chocantes, né? Não parecia que num intervalo ali de... Vamos arredondar assim, ó. De 14 meses, houveram 3 limpezas. Sim. Não parecia. Centro, condomínio misto, 5 unidades moradores,
o resto comercial, mas muitas salas desocupadas. Eu fico imaginando uma situação assim de um condomínio com 100 Com unidades. 100 unidades. Às vezes, já peguei casos de condomínios, tá? Que a gente fez a limpeza do reservatório, tudo bonitinho, tudo limpinho. A gente ligou a água da rua, a água vamos supor, da Corsã, Semar, enfim. E vem uma água preta, uma água suja, assim, ó. A gente vai dar uma limpada de novo, porque é o serviço da gente, assim, né? Também, acabamos de limpar o reservatório e já tá tudo com água suja. Aí a gente deixa sair um pouco daquela água suja, para daí sim depois fazer essa deixar a caixa enchendo, assim, né? Sim. Mas é bem complicado. Isso fica, acho que na rede da rua, com essa sujeira, assim, é uma poeira preta, assim, que encarde as caixas. Não adianta. A sujeira, né, ela tá intrínseca em todos os locais, mas quando a gente fala de uma coisa tão direcionada assim como é a questão da água, a gente não pode se esquecer de uma coisa, né? Ela nasce lá em um determinado local e ela faz todo um percurso até ela sair na tua torneira. E esse percurso que ela faz, ela vai encontrar sujeira, resíduos, espécies, né, que vão inevitavelmente nos trazer até nós. Isso eu acho assim que também essa parte dessa poeira, essa sujeira, vem de manutenção na rede, tá? Então assim, tem um vazamento lá na rua e aquele vazamento o pessoal vai fazer o conserto e tal, só que vai entrar sujeira de terra, enfim, daquele conserto, e vai para a rede também. Em algum lugar aquela sujeira vai saindo também, né? Então é um dos pontos também que tem no meu bairro lá, seguido tem problema com manutenção da rede de água. Acho que é muita pressão, acho, nas mangueiras, enfim. Em seguida eles estão fazendo essas manutenções e, querendo ou não, a nossa água acaba sendo afetada por causa disso, né? Então, tu abrir a tua caixa d'água, limpei faz 3 meses, mas pode ser que já tá com essa sujeira dentro da caixa também, né? Então é tudo uma coisa assim, a se cuidar, né? Existe algum erro comum que o condomínio comete ao cuidar desses reservatórios? Tem algum cuidado especial que o condomínio precisa fazer também para evitar que bichos entrem dentro da caixa? Uns cuidados que não cada 6 meses, mas que ele tem um cuidado de olhar antes para ver se está tudo ok. Eu acho que a vedação é muito importante para questão de qualquer inseto ou animal menor para não entrar dentro da caixa. Eu acho que é importante também, tem muito condomínio antigo que as caixas são de concreto, então às vezes eles colocam tipo um impermeabilizante naquela caixa, daí pouco tem, um pouco não tem. O ideal é que não seja de concreto, seja de um outro material. De fibra é uma coisa mais higiênica, vamos supor, né? Então é uma coisa que tem alguns condomínios que a gente atende que eles fibram a caixa, eles passam, vamos supor que essa sala seja uma caixa d'água, eles vão mandar uma empresa específica para fibrar todo o reservatório. O reservatório era de concreto e virou de fibra porque foi feita essa aplicação ali, né? É um jeito de conseguir sair, porque tem muito lugar que não tem como tu colocar uma caixa d'água em cima do condomínio, não tem, já tá tem telhado, né? Então às vezes uma opção é essa, sabe, de fibrar a caixa para ficar mais higiênico, né? Então, onde eu fui síndico é de concreto. Pois é. Mas é um prédio que foi construído em 72, né? No centro de Porto Alegre, aqueles prédios um grudadinho no outro, né? Sim, só que fica resíduo no concreto. Imagina, o concreto é poroso, então vai ficar composto orgânico, enfim, de tudo ali naquela... E não tem como tu fazer uma
tu vai fazer uma esfregação com esponja, enfim, vai lavar, enxaguar, mas vai ficar aquele resíduo ali, né? Não tem. A caixa d'água de fibra é a mesma coisa. A gente vai passar uma esponja, mas também não pode ser alguma coisa muito abrasiva. Porque senão tu tá lixando a caixa e tu tá tirando a fibra da caixa, vai pra rede e vocês estão tomando água com fibra, entendeu? Então é uma coisa que tem que ter esse cuidado também. Tem algumas caixas de fibra que ficam, sim, encardidas, ficam uns anéis pretos pelo fato de não ter manutenção. Trocamos os bichos por sujeira, tá? Vamos lá. O que ficou pior, né? O novo bicho é pior do que o primeiro, porque esse aqui a gente ingere. Esse é complicado. Não, é um efeito. Essa questão, ele falando da questão de que já viu condomínios cujos reservatórios foi encontrado alguma espécie ali dentro. Eu me lembro daquela... Imaginei um morcego. Eu me lembro daquela lenda urbana de uma famosa marca de refrigerante aí no mercado, que diz que teve um funcionário que caiu dentro do reservatório, morreu, ninguém sabia, o cara desapareceu e o refrigerante sendo embalado ali, né? Me lembro, essas histórias que a gente escuta por aí, né? É que já faz tempo, né? Já teve alguma situação que tu teve que, dada a complexidade da coisa, foi preciso tu ir em alguma assembleia? Não, isso não chegou nisso? Nunca aconteceu esse tipo de coisa. O que já aconteceu, e isso acontece para todo mundo, às vezes dá um acaso de condomínio de 70 e poucos lá, não tem estrutura de... tá escrito lá que é um ladrão para escoamento de limpeza d'água. Uhum. Abre aquele registro para limpar a caixa, daqui a pouco começa a entrar água dentro de um apartamento. Aí então, já aconteceu de ter casos de a gente estar limpando a caixa d'água e entrar água num apartamento, alguma coisa assim. Mas isso é um dos pontos assim que eu zelo muito lá na empresa, pra gente dar assistência, dar o cuidado. Claro, tem coisas e coisas, tem obrigatoriedades que são minhas, mas também tem algumas situações que acontecem por falha do condomínio. Então, assim, a gente às vezes passa alguma coisa pro condomínio, a bomba não tá funcionando, o ladrão não funciona, o registro tá estragado, não tá vedando. Então, são coisas que o condomínio também tem que trabalhar junto comigo. Nós somos uma equipe. Não adianta só a culpa ou o problema vir pro lado de quem tá limpando. Limpou? Mas foi vocês que limparam, agora o problema é vocês têm que resolver. Então, tudo são coisas assim que a gente vai registrando, vai tirando fotos, vai fazendo vídeo, tá funcionando, não tá funcionando, para também ter esse cuidado, né? Quantos condomínios em média vocês atendem hoje? Nossa, eu não consigo tenho mensurar. Mas vou te dizer assim, em Novo Hamburgo, eu acho que não tem um condomínio que a gente já não fez, já não prestou serviço. Claro, como é que eu vou dizer? O bom e o barato não andam sempre juntos. Não. Mas eu zelo sempre por ser o melhor que a gente pode fazer nos condomínios, nas residências, nas empresas, enfim, né? Às vezes a gente acaba perdendo o condomínio por causa de preço. Um serviço que era X valor, o outro faz por tanto. Acontece com a gente isso também. Então, direto. Então só muda a figurinha, o resto é a mesma coisa. Mas na volta, cara, não sei... Acho que por mês, olha, uns 100 e poucos condomínios por mês, 200 daqui a pouco. É bastante. É bastante. A gente faz em média uns 3, 4 condomínios por dia, vamos supor, né? Imagina. É bastante. E os síndicos, as recomendações que vocês passam, tanto na questão da praga, quanto da questão da limpeza, os síndicos são bem receptivos com as ideias? Ou eles assim, não, isso nós não vamos fazer porque a gente já fez e não deu certo? Eu tenho muito problema com
quem sabe mais do que quem tá fazendo, entende? Ah, isso acontece também, né? Então, assim... Só muda a profissão, Só doutora, muda a viu? Só profissão. muda a profissão. É a mesma coisa eu chegar aqui e dizer pra vocês como vocês têm que se portar pra fazer o que vocês estão fazendo. É a mesma coisa. Mas a nossa profissão tem isso também, É tá? a mesma coisa. Então, claro, a gente tem jogo de cintura, tenta explicar, tenta, né? Mas se tu fizer, tu vai conseguir ter uma melhora, enfim. Mas é uns problemas, assim. O que a gente tem de base é pegar e mandar os informativos para o condomínio quando for fazer a limpeza da caixa d'água, quando for fazer a detetização lá. Pessoas que querem, do apartamento que quiser fazer um serviço, no dia 14 vai ser feita uma desinsetização no condomínio. Se quiser fazer no mesmo dia, o valor promocional, enfim, bota no mural lá da empresa, né, do condomínio. E a limpeza das caixas d'água para cuidar racionamento de água, para não ter no dia, evitar de lavar roupa, enfim, né, de ficar usando em excesso a água, né? Bom, já que a gente está falando em excesso e a gente está chegando no final, existe algum método sustentável para economizar a água quando é feita essas limpezas dos reservatórios? Olha, algum método... O que a gente sempre faz é pedir para o síndico desligar pelo menos um dia antes a água. Então, assim, o registro lá da rua que entra a água da Corsã, faz o desligamento dele para eles usarem só o que tem no reservatório de baixo. Porque daí essa água de baixo vai para o reservatório de cima e a água, a caixa de baixo não vai ser reabastecida. Então vai diminuindo a quantidade de água do reservatório, né? É uma das coisas que a gente sempre pede para fazer. Mas o meu condomínio, a água é pouco usada, é um volume muito grande de água para pouco morador. Aí também vai do síndico saber qual que é o período melhor para desligar. Vou desligar 2, 3 dias antes um reservatório para consumir e vocês virem fazer o serviço, né? Mas não tem assim uma receita de bolo que vai ter o tempo certo. A gente tenta sempre ao máximo diminuir a quantidade de água para trabalhar colocar com fora. O síndico anterior ao... O síndico é o porta-voz do condomínio. Então, assim, ele tem que saber a quantidade de consumo de energia do condomínio, tem que saber a quantidade de consumo da água para me ajudar também a não colocar tanta água fora. O trabalho anterior à limpeza. Isso aí. Só para mim fazer o meu fechamento. Galinha da Angola. Come escorpião. Come escorpião. E o que ela pode causar, vamos dizer assim? Ela atrai pragas também? Ela tem algum malefício? Cara, em São Paulo eu sei que... Não sei se é em São Paulo ou no Rio, que uma vez eles tiveram uma incidência muito grande de escorpião amarelo, que eles fizeram em condomínio, fizeram essa compra de galinhas. Sim, a justiça mandou tirar, saiu a notícia. O pessoal fez essa aplicação com as galinhas da Angola, né? Mas, cara, de outro tipo, só se for piolho de galinha daqui a pouco. Porque tem, né? Tem o piolho de galinha. Tem. Não, tô falando da galinha da Angola porque eu participei de um evento lá em Salvador e o pessoal... Alguns síndicos do Triângulo Mineiro ali trouxeram essa questão da galinha da Angola, que ela combatia algumas pragas, mas estavam subindo em carro, entrando em corredor, umas coisas assim, aí ficou um debate assim sobre a galinha da Angola ser positivo ou não. Tem o pró e o contra, né? Então ela vai atingir alguma coisa, mas também vai... causar um outro malefício. Então é complicado, né? Alan, queremos te agradecer em nome do Chamo Jurídico aí por tu ter vindo aqui e passar a palavra para ti para fazer a tua consideração final aí. Eu que agradeço vocês, né, por ter lembrado da Imunicinos para vir aqui falar um pouco sobre o tão temido rato e barata e a parte de reservatórios de água. E agradecer também
a família lá, que provavelmente vai estar ansioso para saber como é que foi, né? E acho que é isso, assim. Espero que tenha esclarecido alguma coisa também para vocês, né? De alguma parte do nosso serviço. E se depender de mim, a gente está sempre à disposição para tentar agregar e fazer os condomínios não pensarem que é somente um serviço. É só uma detetização, é só uma limpeza que qualquer um faz. Mas tem que ter um cuidado e um zelo pelo condomínio também, né? Maravilha. Certo? Muito obrigada, Alan. Com certeza a gente teve uma aula, né, amor? Até vou pensar se eu vou beber água agora quando eu chegar lá na minha casa. Eu vou chegar no mural e vou olhar, ver se tem feito as lá no lavagens. escritório, que é onde tem essa caixa d'água de concreto, lá é só as garrafinhas que a gente traz de fora. Sim, água mineral, né? Não. E é escritório, não tem chuveiro também. Mas vou dizer que... No meu tem uma boa síndica, com certeza os reservatórios estão em dia. Vou te dizer que muitos lugares e muita água eu já meio que deixei de tomar por não saber como é que é, como não é. Quando tu tem o conhecimento, te faz pensar duas vezes, né? Antes de fazer alguma coisa. Pessoal, muito obrigado a vocês que estiveram conosco. Espero que tenha sido rico, para nós foi. A nossa ideia sempre é essa, é trazer todos, e quando a gente fala todos, é todos, os setores que atendem os condomínios para vir aqui fazer isso. Trazer conhecimento, é uma área que a gente não detém conhecimento. Quem estiver nos assistindo que eventualmente for químico ou que trabalhar mais propriamente, um veterinário que trabalha com essa questão, talvez tenha mais propriedade. Mas a grande maioria a gente não tem esse conhecimento. Por isso que é importante a gente fazer isso. A gente trazer aqui profissionais, empresas que atendem esses ramos do condomínio. Por quê? Porque diz respeito a todos nós. Muito obrigado. Obrigado pela audiência. Nos sigam no canal do YouTube, Chama o Jurídico Podcast. O nosso agradecimento ao nosso patrocinador, a LCD Condomínios, e os nossos apoiadores, Anacom, SEX, Conase e Condomínios pelo Mundo. Obrigado e até uma próxima oportunidade.